Muito bom dia, meus queridos! Estamos aqui em mais uma edição especialíssima do nosso podcast. No episódio de hoje, a pauta será liraglutida, um fármaco que está dando o que falar nas mídias. Para nos ajudar a fundamentar tudo o que você deveria saber sobre ele, trouxemos, como sempre, os mais renomados especialistas para desmistificar tudo o que você, nosso caro ouvinte, quer ou deveria saber sobre esse fármaco. Meu nome é Marina Gabriela e vamos dar início a mais um De Frente com a Gabi. Vocês sabem que eu não brinco em serviço, né? Então, quando eu quero que a gente aprenda alguma coisa, eu não quero que a gente simplesmente aprenda. Eu quero que a gente aprenda com os melhores no assunto. E é por isso que eu convido a se juntarem a nós em mais um glorioso podcast. Luísa Scheffel, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, a SPEN. O Luiz Henrique Canani, atual chefe do Serviço de Endocrinologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Júlia Chabelevski, ex-membra por 4 anos do Conselho Deliberativo da SBEM. Rodrigo Friedman, ex-presidente da SBEM. E Gabriel Gershman, diretor da Associação Brasileira de Obesidade e Síndrome Metabólica. Como vocês podem ver, eu só convidei a elite da ciência brasileira, não é mesmo? E para iniciar esse episódio, eu convido a nossa primeira convidada. Júlia, muito bem-vinda. Muito obrigada. É uma honra participar desse tão renomado podcast. Então, Júlia, nos conta, porque assim, modéstia à parte, eu não entendo nada sobre esse fármaco, tá? Então, como que ele age no nosso corpo e qual que é o efeito final dele que torna ele tão famoso na mídia? Bom, a liraglutida é um análogo do receptor de GLP-1 e aumenta os sinais de saciedade e reduz o apetite e a ingestão energética. Além disso, ela aumenta os níveis de insulina pós-prandial, reduz a secreção de glucagon e atrasa o esvaziamento gástrico. Bastante coisa, né? Bastante coisa, Júlia. Ela é administrada por via subcutânea, ou seja, por injeções, e a meia-vida dela é de cerca de 13 horas, o que permite a administração uma vez ao dia. Ela é metabolizada de forma lenta e tem pouca contribuição na filtração renal, o que é ótimo porque não precisa de dose reduzida em pacientes com doença renal crônica. Agora pensando um pouco na farmacodinâmica, ou seja, os efeitos do fármaco sobre o nosso corpo, ele é um fármaco bem interessante. A liraglutida estimula a secreção de insulina de maneira glicose-dependente e reduz a liberação de glucagon. Ao retardar o esvaziamento gástrico, reduz os picos pós-prandiais de glicemia. Massa, né? Tá, mas assim, Júlia, se porventura eu quiser usar hoje esse fármaco, tem algum potencial efeito adverso que eu possa vir a ter, que eu preciso ter cuidado? Acho que isso posso deixar para o Rodrigo falar. Ele entende muito bem desse assunto. Então, temos sim alguns eventos adversos bem relatados e bem descritos na literatura, como os gastrointestinais, que seriam náuseas, vômitos, diarreia e constipação, mas também tem alguns outros sintomas, como reação ao sítio de aplicação, por ser uma medicação subcutânea, fadiga e perda de apetite. E a maioria desses casos vão ser leves a moderados e geralmente são dose dependente, por isso se indica o escalonamento da dose da medicação, né? Aviso para os constipados de plantão, então, né? Outra coisa, Rodrigo, algum cuidado especial que eu preciso ter antes de fazer o uso? Por exemplo, em relação a outros medicamentos que eu posso estar usando? E é um medicamento por pílula, injetável? Como que ele funciona? Então, Gabi, não há descrição de nenhuma medicação com contraindicação absoluta para uso concomitante com a liraglutida. Mas existem mais de 100 fármacos que devem ser monitorados de forma cautelosa, como a atorvastatina, o captopril, a dexametasona, o enalapril,
a hidroclorotiazida, insulina asparte, glargina, lispro, regular e NPH, losartana, metformina, enfim, uma grande gama de fármacos que devem ser utilizados com cautela. Entendi, Rodrigo. Marina, desculpa, mas eu posso te interromper um pouquinho? Claro, Lu, fica à vontade. Eu acho interessante de trazer aqui para vocês um caso que eu e a Chapelevski atendemos juntas esses tempos. Então, era um menino de 10 anos com obesidade grave e já diversas comorbidades associadas, como hipertensão, resistência insulínica e esteatose hepática. Caramba, nem ouvi o caso até o fim e já fiquei curiosa para saber o desfecho. Também tem uma forte história familiar de obesidade, com 4 irmãos obesos, mas não tão graves quanto ele, e uma história de adição importante na família, com o pai e o tio etilistas e a mãe tabagista. O exame dele era normal, só destaco aqui a pletora facial e a acantose cervical e axilar, e ele atualmente está com IMC de 51,9, sendo que ele mede 1,44 e pesa 107 quilos, um ganho de 8 quilos desde a última consulta, que foi há 4 meses atrás. Nossa, que interessante esse caso, né? Eu imagino que também deva ser muito chocante para vocês lidar com um menino de uma realidade assim, né? Tão complexa. E qual que foi o desfecho desse caso, Lu? Então, se tratando de um caso de obesidade grave com complicações refratários diversos tratamentos já realizados, no meio do ano nós tentamos iniciar a liraglutida, mas o laudo foi negado. Como na última consulta, que foi no mês passado, tinha sido publicado um novo estudo sobre a liraglutida em menores de 12 anos, nós demos um novo laudo e agora estamos na expectativa. Mas eu acho que essa parte eu posso deixar para o Luiz e para o Gabriel, que são excelentes pesquisadores na área. Obrigado pelo elogio, Luísa. Então eu acho bem interessante vocês terem tocado nesse assunto. A gente sempre tem que ter cuidado ao cair nas falácias disseminadas pelas redes, confirmando se de fato algum medicamento deve ser prescrito de forma correta ou se deve ser veemente proscrito. Para isso, eu e o Gabriel analisamos séries de estudos para aplicarmos na nossa prática diária, visto que atendemos muitos pacientes obesos em nosso ambulatório e precisamos sempre estar, digamos assim, em dia com as novas evidências que chegam na internet. Sabe, Luiz, o que mais me chamou a atenção no Skill Kids foi a qualidade metodológica do estudo e os resultados que ele apresentou. Publicado em 10 de setembro de 2024 no New England Journal of Medicine, foi um ensaio clínico fase 3, randomizado, duplo cego e controlado por placebo, conduzido em 9 países com 82 crianças entre 6 e 12 anos. Todas apresentavam obesidade definida pelo IMC acima do percentil 95 para idade e sexo. O protocolo incluiu liraglutida com doses ajustadas semanalmente até 3 mg diárias, combinado com intervenções de estilo de vida. E o mais impressionante, a redução média no IMC foi de 7,4 pontos percentuais comparado ao placebo, com significância estatística. Outro dado interessante é que 46% das crianças tratadas com liraglutida alcançaram uma redução de pelo menos 5% do IMC, enquanto no grupo placebo esse número foi de apenas 9%. Isso nos dá um NNT de 3, o que é muito positivo, especialmente para o manejo de complicações metabólicas, como resistência à insulina e hipertensão. Claro, precisamos considerar que 80% dos participantes do grupo liraglutida relataram efeitos gastrointestinais, como náuseas e vômitos, mas felizmente a maioria dos casos foi leve ou moderada. Apesar disso, algumas limitações precisam ser discutidas. Por exemplo, 72% dos participantes eram brancos, o que restringe um pouco a validade externa. E claro, o custo do tratamento é um ponto crítico, são mais de R$22 mil anuais. Isso sem mencionar que, para a eficácia ideal, é preciso ter um acompanhamento multidisciplinar. Concorda, Luiz? Então, Gabriel, eu concordo plenamente e vejo que o estudo realmente destaca a obesidade infantil como um desafio de múltiplas dimensões. A liraglutida se mostrou eficaz não só na redução do IMC, mas também em melhorar parâmetros metabólicos como a glicemia e a pressão arterial diastólica. E o fato de que seus efeitos se mantiveram mesmo após a interrupção do medicamento é muito promissor, indicando que os benefícios podem ser duradouros. Em relação à metodologia do artigo, o estudo foi bem estruturado, com controles rigorosos e uma análise estatística robusta.
proporcionando uma alta confiabilidade nos resultados. No entanto, como você mencionou, a representatividade da amostra é um ponto a ser avaliado. E isso limita um pouco a extrapolação dos resultados para populações mais diversas. Além disso, o custo do tratamento é um fator que não podemos ignorar, especialmente considerando que a liraglutida pode afetar a absorção de outros medicamentos, o que requer um monitoramento contínuo. Por isso, a abordagem multidisciplinar é essencial, não só para gerenciar as interações medicamentosas, mas também para garantir que o paciente tenha o suporte necessário ao longo do tratamento. Para correlação farmacológico-clínica, a liraglutida no estudo Scale Kids foi administrada subcutaneamente, começando com uma dose de 0,6 mg dias e aumentando progressivamente até atingir a dose máxima de 3 mg dias. Já o topiramato, que foi o medicamento até então prescrito para o paciente, ele foi prescrito numa dosagem inicial de 100 mg dias e ele possui uma eficácia comprovada para o tratamento de obesidade entre 96 mg a 200 mg. Embora o estudo tenha demonstrado a eficácia da liraglutida na redução do IMC, é importante lembrar que fatores psicossociais como a ansiedade e a dinâmica familiar desestruturada podem impactar a adesão ao tratamento. E isso estava presente no cenário social e familiar do nosso paciente. Isso não foi considerado no estudo, mas certamente deve ser levado em conta na prática clínica. Em termos farmacológicos, a liraglutida mostra benefícios não só na redução do IMC, mas também na melhoria da resistência insulínica e da esteatose hepática, fatores presentes também no nosso paciente. No entanto, os efeitos adversos como náusea, vômitos, são desafiadores, especialmente em um regime de polifarmácia. A interação com medicamentos como a metformina, a fluoxetina, precisam ser também monitoradas, uma vez que a liraglutida pode amplificar seus efeitos. O custo mensal da liraglutida pode variar em torno de R$ 1.750. Isso coloca uma barreira considerável, enquanto o topiramato possui um custo mais acessível, de R$ 25 a R$ 35. E isso até então era um fator importante para o nosso paciente. Então, por fim, a liraglutida apresenta um grande potencial para melhorar o IMC e as condições metabólicas do paciente, mas seu alto custo, os desafios relacionados aos efeitos adversos e à polifarmácia exigem uma abordagem cuidadosa, multidisciplinar. Além do médico, é necessário o acompanhamento psicológico e nutricional, e isso é fundamental para garantir um sucesso e um tratamento adequado para este paciente, caso seja possível a adoção dessa medicação, de acordo com os benefícios comprovados nesse artigo. Impressionante, Urias. Queria saber metade do que você sabe. Mas nós já estamos chegando ao fim desse podcast e eu não poderia deixar de, agradecer do fundo do meu coração a presença de vocês, profissionais tão renomados, que tiraram um pouco do tempo que deve ser muito escasso e concorrido para poder estar aqui com a gente hoje. Um agradecimento especial a você, nosso ouvinte, que é a razão da nossa existência, e também ao nosso maior patrocinador, Luli Guli. Meu nome é Marina Gabriela e esse foi mais um De Frente com Gabi.